Meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal África Ação Gospel. É por intermédio deste canal onde partilhamos o amor de Cristo e a cultura gospel, partindo de Moçambique, África. E para todos aqueles que não me conhecem, aqui é o vosso querido irmão Aníbal Francisco. Meus irmãos, eu venho por intermédio deste vídeo para partilhar com vocês algo muito interessante. É o seguinte, meus amigos, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, que todos nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, querendo nos mostrar que um filho de Deus, a vida ou o estilo de vida que ele deve levar, tem que ser o motivo de glórias a Deus. E se a vida de alguém que alega ser filho de Deus não glorifica o Pai, não glorifica a Deus, praticamente este não é filho de Deus. Apóstolo Paulo, ele diz, já estou crucificado com Cristo. Cristo vive em mim, já não vivo mais eu. Querendo nos mostrar que quando você é portador da pessoa do Senhor Jesus Cristo, o teu você desaparece e Jesus Cristo passa a viver dentro de você. Um filho de Deus, ele deve viver dia e noite a glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. No livro de 2 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vem dizendo que vós sois a carta lida e conhecida por todos, querendo nos mostrar que a nossa vida, ela é notória diante dos homens. A nossa vida, ela é exemplo diante dos homens. E por que os apóstolos agora foram chamados de cristãos? É porque eles carregavam as marcas de Cristo Jesus. Existem várias formas de nós pregarmos a palavra de Deus. Uma das formas é citando por meio de verbos, falando. E a outra forma de anunciarmos o Evangelho de Cristo Jesus é por meio do nosso estilo de vida. Significa que existem pessoas no teu bairro, isto é, teus amigos, teus colegas, estão simplesmente à espera do teu estilo de vida, ou melhor, estão simplesmente à espera de um bom exemplo da sua parte para eles seguir o mesmo Jesus que vocês seguem. Porque falar da palavra de Deus não significa que nós estamos enquadrados na palavra de Deus. Falar de Cristo Jesus não significa que nós somos de Cristo Jesus. Então, existem pessoas que realmente esperam de um bom exemplo da sua parte para eles também se converter, ou melhor, para eles também seguir o mesmo Deus que você alega dizendo que estás a seguir, porque um bêbado, ele pode sim citar versículos bíblicos para alguém. Um prostituto, ele pode sim pregar a palavra de Deus, mas a pergunta é, ele prega a palavra de Deus por Espírito de Deus ou por um espírito impuro? Então, querendo nos mostrar que um filho de Deus, ele deve caminhar consigo com espírito de discernimento. O que é isto, espírito de discernimento? É a capacidade de um filho de Deus saber separar, saber entender o positivo do negativo. É a capacidade que nos leva nós a entender ou a perceber que realmente esta palavra foi pregada pelo Espírito, ou melhor, foi pregada por inspiração do Espírito Santo de Deus. Ou não, esta palavra foi pregada por inspiração de um espírito diabólico. Um filho de Deus, ele deve caminhar com espírito de discernimento. Quando alguém caminha com espírito de discernimento, ele não é enganado facilmente. É porque muitos estão a receber doutrinas que não são da parte de Deus. É por falta de espírito de discernimento. Eles não têm a capacidade de conhecer a verdade. E como nós iremos conhecer a verdade se uma vez nós não gastamos tempo com a própria verdade, isto é, com a palavra de Deus? O salmista Davi, ou melhor, no livro de Salmos, capítulo 1, no seu versículo 1, a Bíblia, ela nos recomenda a meditarmos na palavra de Deus dia e noite, querendo nos mostrar que um filho de Deus, ele deve investir-se mais na palavra de Deus. Porque quando você se investe na palavra de Deus, você torna-se uma pessoa firme, torna-se uma pessoa segura. Você não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Você não é levado com nenhum vento, ou melhor, você não é enganado com doutrinas falsas. Porque no mundo em que nós estamos existem muitas religiões. Cada religião tem a sua doutrina. E a maior parte dessas doutrinas não são corretas, são falsas, digo eu, heresias. É mentira, não está enquadrado a palavra de Deus, né? Então, imaginemos alguém que não tem a palavra de Deus, facilmente ele será enganado com essas doutrinas falsas. Então, é importante com que você
se invista mais na palavra de Deus. É importante com que você gaste tempo a ler a palavra de Deus, com que você gaste tempo a meditar na palavra de Deus. Agora vejamos, na tentação do Senhor Jesus Cristo, Satanás aparece e diz o seguinte: se tu és filho de Deus, transforma este pão em pedra. E Jesus, respondendo, disse: está escrito, não só do pão o homem viverá. Querendo nos mostrar que existem algumas tentações que serão vencidas usando palavra. E como nós vamos vencer essas tentações se uma vez nós não temos palavra dentro de nós? É por isso que muitos estão sendo levados de um lado para o outro com doutrinas falsas. Jesus Cristo usou palavra para poder vencer o inimigo. Jesus Cristo usou palavra para poder vencer as tentações. Na outra tentação, Satanás aparece para o Senhor Jesus e disse o seguinte: lança-te daqui do alto para baixo, porque está escrito, o Senhor enviará os seus anjos para te segurar, para que tu não tropeces em nenhuma pedra. Realmente aquilo estava escrito no livro de Salmos, está escrito, mas Jesus Cristo, ele respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Querendo nos mostrar que Satanás, ele até usa versículos para poder atrapalhar muitos filhos de Deus. Muitos pensam que falar de algo que está escrito na Bíblia é falar a verdade. A verdade, ela é falada por inspiração divina. A verdade, ela é falada por inspiração do Espírito Santo de Deus. Significa que é possível alguém falar a palavra de Deus ou falar versículos que estão citados no livro ou na Bíblia, mas não falar por debaixo de inspiração do Espírito Santo, mas falar debaixo de inspiração de um demônio ou de um espírito impuro. Então, importa com que um filho de Deus ele possa se investir mais na palavra de Deus, ele possa gastar mais tempo com a palavra de Deus, isto é, se firmar na verdade. E porque agora nós temos muita gente que oram, ao mesmo tempo se associam com o mundo das trevas. É por falta de conhecimento, porque no livro de Oséias, capítulo 4, no seu versículo 6, diz o seguinte: o meu povo é destruído porque lhes faltou conhecimento. A destruição é o resultado de falta de conhecimento. É importante com que o filho de Deus tenha o conhecimento da verdade, porque tendo o conhecimento da verdade, você vai entender e vai perceber que isto não está associado com a palavra de Deus. Você vai perceber que se aliar ao mundo das trevas não é correto, é errado, é pecado. Você vai perceber que ir aos curandeiros é pecado, se associar com a macumbaria é pecado. Mas agora é possível nós vermos alguém que diz que é crente, outra hora até prega a palavra de Deus, mas quando chega momentos de enfrentar dificuldades, isto é um momento de aprovação da fé. Quando chega a esses momentos, estamos a ver o mesmo filho, o mesmo pregador nos curandeiros. Percebe isto? Nos curandeiros. Isto realmente ilustra a realidade da tal pessoa, porque a tua realidade está dentro de você, não fora de você. Não é o que você fala, mas é o que está dentro de você. Muitos de nós estamos a gritar dia e noite, alegando que estamos a pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus não é aumentar o teu tom de voz enquanto tu estiveres no altar de Deus. Pregar a palavra de Deus não é gritar muito. Prega-se a palavra de Deus de várias formas, e uma das formas boas é por intermédio do teu estilo de vida. As pessoas vão estar atentas para te ouvir, vão estar atentas para guardar as tuas palavras, por ver o teu estilo de vida. Ok, e por que Jesus Cristo era seguido com multidões? Porque o estilo de vida em que o Senhor Jesus levava era do reino. As pessoas eram atraídas pelo estilo de vida que o Senhor Jesus levava aqui na terra. Então, meus amigos, eu não vou poder assim prolongar por muito tempo, vou terminar exatamente por aqui. Que nenhuma fama te tire da presença de Deus, que nenhuma fama te leve você a se esquecer de Deus. A Bíblia diz que Jerusalém engordou e se esqueceu de Deus. Então, que a gordura não te faça com que você se esqueça de Deus. Seja próspero, seja alguém de boa reputação, seja famoso, mas que isto não te leve a você a se esquecer de Deus. Acima de tudo, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na tua vida, seja glorificado no presente e no futuro. Então, é isso aí. Eu paro exatamente por aqui. Não se esqueçam, pessoal, eu vos peço por muito, vão no meu novo canal, se inscrevam lá, pesquisam pelo nome Aníbal Francisco. Vão lá, vão encontrar vídeos disponíveis
disponível e dão aquela força, comentam bastante, partilham bastante, curtam, se inscrevam e ativam o sininho das notificações. Que o Senhor Jesus abençoe vocês todos, dizer que eu vos amo bastante e estamos juntos com promessas de voltar no próximo encontro. Até já, tchau, tchau.